O Diário do Nordeste apresenta hoje o 4º episódio da 4ª edição do projeto Elas. O que mais me impactou, talvez, foi o medo de engravidar novamente. Quando essa mulher engravida, ela ganha um novo papel na sociedade. Agora ela é mãe, né? E quando ela perde esse bebê, dá uma sensação de perda desse lugar no mundo. Ela carrega culpa por ter perdido o filho, ela carrega culpa por talvez não ter se cuidado tanto e o filho veio acontecer o aborto. O aborto espontâneo é muito comum, ocorrendo entre 10% e 15% das gestações confirmadas. Estudos apontam que após o abortamento, as mulheres estariam mais propensas a desenvolver depressão ou transtornos do estresse pós-traumático. Na mulher em si, ela já tem uma carga muito grande na vida. A gente tem uma carga horária que tem primeiro, segundo e terceiro expediente, que o homem não tem. Certo? O homem chega do trabalho, ele senta no sofá, ele joga o chinelão, liga a televisão e tá tudo bem, tudo beleza. A gente chega do trabalho, a gente tem que ver como foi o dia dos filhos, se tem tarefa para ensinar, casa para as coisas, o jantar, como vai ser amanhã, se planejar, e isso é uma carga já muito grande. E quando vem uma gravidez e se junta com isso aí, né, eu acho que a gente fica muito sobrecarregado. E emocionalmente isso vai fluir com outras questões. Mulheres desenvolvem depressão na gravidez, né? Síndrome do pânico, ansiedade. Então, são coisas que as mulheres desenvolvem que são dos fatores externos, não é só pelo fato de se estar gestante. Atualmente, existe mais espaço para essa mulher poder escolher não ser mãe, né? Mas eu diria que ainda é um pouco velado, né? Existe um espaço permitido para que essa mulher escolha não ser mãe, mas quando ela assume, eu não quero ser mãe, geralmente, né, a gente escuta na clínica que ela é julgada. A gravidez da Mariana, que é a minha primeira filha, como foi a primeira gravidez? Foi uma gravidez tranquila, eu trabalhei todos os meses, inclusive trabalhei no dia que eu tive minha filha, né, que eu senti dores para ir para a maternidade, mas assim, foi tranquila, mas cheio de sentimentos que eu não conhecia, né, sentimentos que eu tinha aqueles sentimentos que eu tinha medo de perder minha filha, como era a primeira, era muito esperada pelas avós, tanto parte de pai como mãe, então foi aquela coisa, né. Mas assim, ao mesmo tempo, a felicidade de estar montando um quartinho, comprando as coisinhas, né, entendendo que a gente está se preparando por um ciclo diferente. Então foi muito tranquila a minha primeira gravidez. Eu trabalho sou psicóloga perinatal, então eu trabalho com tudo que está em torno do nascimento, né, essa maternidade. Então, a gente considera na perinatalidade que é importante que essa mulher, primeiro, faça um trabalho ela com ela mesma, né? Nesse lugar, de ela assumir esse lugar, seja de não querer ser mãe e seja de ser mãe, né? Então, assim, existe mulher que aceitam ter um filho, mas ainda não aceita a maternidade. São duas coisas diferentes, ter um filho e ser mãe, né? Então, para que a gente fala de maternidade, é uma construção que não acontece da noite pro dia. Eu tinha a Mariana estava com 7 aninhos e eu usava DIU. E eu conversando com meu esposo e a gente entendeu que era hora de engravidar novamente. E aí eu fui no médico, né, pedi para retirar o DIU, para eu poder tentar engravidar. Só que eu não pensava que ia ser tão rápido, né? Tipo, eu tirei um DIU em 2007 e com pouco tempo eu descobri uma gravidez, né? Eu passei mal, eu tive um mal-estar muito, muito considerável e aí eu fui no médico. Aí eu fiz um teste de gravidez antes, porque eu já achava que era, né, porque pelos que eu estava sentindo, e realmente eu estava, fui no médico, constatei a gravidez, e eu fiquei muito feliz, porque eu já estava me preparando para ter outro filho. E tudo bem, avisei a família, avisei meu esposo, a minha filha pequena amou, né, a Mariana, só que chegou um momento que estava tudo tranquilo e eu acordei de manhã com uma dorzinha, uma cólica, mas achei que era super tranquilo, que era da gravidez, e meu esposo foi trabalhar e a rotina da minha vida normal. E eu comecei a sangrar, né?
a dor se acentuou, eu comecei a sangrar. E aí já me deu uma coisa, assim, uma sensação de impotência. Porque é comum, por exemplo, associar o sofrimento da mãe que perde o bebê à quantidade de semanas que ela tinha. E não necessariamente, né? O sofrimento vai estar muito mais associado ao significado desse bebê na vida dessa mulher, que muitas vezes estava planejando essa maternidade há muito tempo, né? Então ela já tinha essa sensação há muito tempo. E aí engravida e às vezes com 3, 4, 5 semanas de gravidez, o bebê vem a óbito. E aí a gente volta para essa sociedade que não reconhece esse sofrimento. A gravidez da Isabela também foi uma gravidez planejada, foi tranquila, porém eu fiquei diabética. Eu tive diabetes gestacional e assim não foi tão fácil, porque foi uma gravidez de risco, né? E uma gravidez que também eu não podia comer quase nada. Então tive que parar, né? Entender o que o médico estava me falando, que eu não podia comer tudo o que eu queria por conta de me prejudicar no decorrer da gravidez ou até mesmo no parto. E aí eu fui entendendo que realmente eu estava com diabetes gestacional, era provado, é que eu fazia vários exames e doutor, passe de novo, que eu acho que não tá. E ele, você está com diabetes gestacional, enfim. E aí eu comecei a me cuidar melhor na minha gravidez, né? Eu comecei a me alimentar melhor, eu levava a minha comida para o trabalho, porque eu passava o dia trabalhando, frutas, essas coisas, e comecei a entender que talvez eu fiz isso não por mim exatamente, mas pela Isabela. Quando a mãe já tem um filho, engravida e perde esse filho, qual é o dilema, né? Estou lembrando aqui de alguns casos na clínica. Quantos filhos eu tenho? Esse é o dilema dela. Né? Porque eu tenho um filho vivo e tenho um filho que veio a óbito. E aí eu tenho um ou tenho 2 filhos. Então isso é o que a gente vai trabalhar na clínica. Né? Porque ela tem 2 filhos, ela tem um vivo e tem um que veio a óbito. Mas para a sociedade considera um. E isso invalida o sofrimento da perda desse outro. Então, ainda que eu fale de uma mulher que já tem um filho, engravida e perde, ou uma mulher que não tem filho, engravida e perde. Existe um dilema e um sofrimento nisso. Antigamente, eu sentia mais raiva, né? E achava que eu falhei em algum momento. Hoje, com o amadurecimento, eu entendo que foi uma questão de, às vezes, um livramento, às vezes porque não era mesmo a hora, talvez eu não estava preparado para viver aquele momento, e em outro momento lá na frente isso vai acontecer de uma melhor forma. Eu gosto de pensar assim hoje. É importante um acompanhamento nesse processo, né? Existe um trabalho na psicologia perinatal que é o pré-natal psicológico. Existe o pré-natal médico, que é o que todas as mulheres buscam quando engravidam, né, com obstetra. Existe o pré-natal psicológico, que é o acompanhamento psicológico no período gestacional, que ele é preventivo, né? Então essa mulher não precisa estar no adoecimento para buscar um acompanhamento psicológico, considerando que esse é um período permeado de todos esses sentimentos desconfortáveis. E se a gente está falando de uma mulher que teve perdas anteriores ou teve depressões, algum quadro de adoecimento anterior, é bem importante que ela seja acompanhada nesse período, né? Porque é um período que ela está mais vulnerável na gestação e principalmente no puerpério, né? Que o puerpério é considerado um período de maior vulnerabilidade a transtornos psíquicos dessa mulher, né? Então, da importância desse acompanhamento, que ela não precisa passar por isso sozinha. Porque tudo causa um impacto, por menor que seja. Mas eu acho que eu consegui, da minha forma, né? Talvez, não sei se foi a certa ou a errada, mas eu consegui passar por esse processo, que é um processo muito doloroso, de perder uma pessoinha que você não conheceu, mas que você já era sua, né? E aí esse processo foi difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consegui lidar com essas questões da minha maneira e eu não fiquei com grandes sequelas. Grandes sequelas quando eu falo, porque tem coisas que são muito pesadas, né? Que deixam na vida das pessoas consequências para a vida toda. Nenhuma menos. Realização Projeto Elas e Diário do Nordeste. Patrocínio Alesse. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. Apoio Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.